Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Vamos hoje visitar comigo um país da Escandinávia. Esse ano, nós deixamos o biquíni na França, na Côte d'Azur, numa marina em Antibes, e fomos fazer uma viagem lá pelos países nórdicos do norte da Europa, que a gente nunca tinha visitado. A Escandinávia, ela é formada por esses três países, né? Dinamarca, Noruega e Suécia. Hoje nós vamos visitar a Suécia. Vamos ver Estocolmo, a capital, uma cidade linda. E a Suécia é um país muito incrível, gente, porque, vamos dizer, existisse um paraíso, seria o paraíso na Terra. Porque, pensa bem, veja vocês, é um país que tem a maior qualidade, a mais alto índice de qualidade de vida do nosso planeta. É o país que tem os mais altos salários, é o país que tem renda per capita mais alta, tem assim uma menor índice de mortalidade infantil, é um país que não tem analfabetos, eles são um país que tem mais leitos de hospital por pessoa, por habitante, mais dentista, o serviço social mais eficiente, eles estão, por exemplo, onde as pessoas têm mais televisão, computador, telefone celular, eles são os mais longevos, né? A média de vida lá é 75 anos, as mulheres morrem em média quase com 80 anos. Eles também, por exemplo, têm mais carros, mais barcos a motor, a vela. E, ao mesmo tempo, ele é o país que tem menos acidente de carro em comparação ao número de carros por habitantes. E tudo isso com uma grande liberdade sexual. Os suecos, eles foram os primeiros povos a fazer um serviço de estatística eficiente. Então, por isso, eles têm, assim, faz parte da tradição, da cultura deles, tudo eles querem ser o primeiro, né? Bater recordes. Tem sempre um jornalista, alguém, anunciando no jornal que eles têm um novo recorde, que o sueco foi o primeiro a fazer isso, a fazer aquilo. Realmente, eles são, assim, a primeira democracia do mundo. Esses países da Escandinávia, na verdade, eles estão acima da Europa, né? Eles são mais ricos, eles têm menos problemas, eles têm melhor qualidade de vida, eles são mais evoluídos, assim, na liberdade individual. A Suécia é um país que, assim, o governo acha que a repressão sexual causa violência. Então, eles incentivam os jovens a terem relações sexuais. Então, imagina os adolescentes lá, 11, 12, 13 anos, assim, vamos dizer que um garoto, ele não gosta muito do esporte, ele prefere um amor platônico, né? Não quer se iniciar no sexo. Ele é, não dizer forçado, mas ele tem até uma certa pressão, né, do governo através das escolas e da imprensa para que os adolescentes tenham sexo, assim, faz parte, é como se fosse uma higiene física. Então, assim, eles são muito diferentes da gente. Por exemplo, se a gente for pensar no termo de justiça, aqui no Brasil você tem um problema com a justiça, criminal, civil, e o advogado vê uma brecha na lei que pode te favorecer. Então, ele usa isso, é uma coisa aceitável, né? Fala assim, pô, que sorte, né? Deu para se livrar da pena, algo assim. Na Suécia, não. Se tem alguma brecha na lei, o advogado vê que pode favorecer a pessoa com aquilo, eles não usam. É tão forte a moral lá deles que, para eles, assim, como que eles vão aproveitar de um problema, de uma brecha da lei? Então, eles têm um pensamento completamente diferente da gente. Em suma, isso seria o paraíso aqui na Terra, né? Alta qualidade de vida com liberdade sexual. Só que a gente sabe que não é bem assim, não tem nada perfeito. Então, por exemplo, Eisenhower, né, presidente dos Estados Unidos, há uns anos atrás, ele causou uma crise diplomática quando ele afirmou que todo esse socialismo, né, perfeito da Suécia fazia com que a Suécia fosse também o país que tivesse mais alto índice de suicídio no mundo. Então, a gente vê que não é bem assim, eles dizem que eles são neutros, mas também na época da guerra, sabe-se que eles deram ali um certo apoio ao Hitler. Por exemplo, é um país tão livre, mas você não pode comprar bebida no supermercado. Lá só é permitido beber nos bares e restaurantes. Quer dizer, muito diferente da gente. Solta aí, por favor, Fernando. A gente vai ver as imagens hoje, em geral, da Suécia, e depois a gente vai ver um pouco de Estocolmo, a capital.
Então, o Reino da Suécia, né, tem essa área de 441 mil quilômetros quadrados. Ela faz fronteira com a Noruega, com a Finlândia e com o Mar Báltico. E é um país assim de montanhas suaves, né, ondulações baixas, muitas florestas, muitos lagos. E tem muito finlandês no país, né? É um país que não tem analfabetos. Eles têm uma monarquia parlamentar. Por sinal, a rainha Sílvia, ela é filha de brasileira, já morou aqui no Brasil. E já desde os primeiros anos, lá antes de Cristo, que já o historiador romano Tácito dizia que ali na Suécia, eles tinham uma frota poderosa ali nos lagos e tinham também um bom exército. No período dos Vikings, eles se juntaram à Dinamarca e à Noruega e excursionaram ali pela Europa, foram até as Ilhas Britânicas. Lá pelos anos 1150, eles deixaram de ser pagãos e chegou então ali o cristianismo. Mas em 1600, eles adotaram, né, a Igreja Luterana Sueca. É um país, né, que faz muito frio, então a maioria da população, 85% da população, mora no sul, né, em Estocolmo, no sul, porque é muito frio lá no inverno, né? São aquelas noites brancas estivais, né? No verão, o sol da meia-noite, né? O dia que nunca termina, e no inverno, o contrário, né? As noites que nunca terminam. É um povo, então, muito evoluído, muito diferente, né? Eles são, assim, o Prêmio Nobel da Paz, né? É em Estocolmo a sede, né? O Alfred Nobel, né? Aquele químico famoso que inventou a dinamite. Então, meio tipo assim, o Santos Dumont aqui do Brasil, que quando inventou o avião e viu ele ser usado para guerra, pirou, deu um tiro no ouvido. O Alfred Nobel também ficou desesperado quando ele viu a dinamite ser usada para uso militar. Então, no testamento dele, ele deixou, né, essa instituição Nobel com toda a herança dele e para que todo ano, né, todas as pessoas que ajudarem nas áreas da paz, da diplomacia, da literatura, química, física e medicina receber aqueles prêmios. Então, todo ano, 10 de dezembro, aí é entregue o Prêmio Nobel da Paz. Então, é um país muito diferente, esses países escandinavos da gente, tanto a Suécia como a Dinamarca e a Noruega, o dinheiro lá é o kron, né? Não é o euro, como no resto da Europa, e o norte é assim, gente, esse lugar assim mais deserto, né? Muito frio, mas imagina, grande parte do país fica o tempo todo debaixo, coberto de neve, e é um povo muito simpático. Agora, o que eu acho muito interessante, tem uma palavra, fritidskonsulent, que é uma profissão gerada por esse alto nível de lazer que eles têm aí. É uma pessoa que é orientador de tempo livre. Imagina, eles têm uma pessoa para aconselhá-los, eles a fazer excursões na neve, cursos de vela, passeios, natureza. A vida sexual, então, é muito diferente da gente aqui, né? Enquanto a gente procura reprimir, lá eles incentivam, é o contrário, mas isso faz com que também se questione, né, a questão do amor, se para eles o sexo não é mais só como uma higiene física mesmo. E outra coisa que a Suécia é conhecida são os grupos, né, de pops, né, Roxette, ABBA e outros grupos famosos são aí da Suécia. 60% da área é toda de lagos, né, canais, parques, jardins, né, e a cidade de Estocolmo é uma cidade linda, gente. Ela é toda sobre ilhas, né? Ela é sobre 14 ilhas. Imaginem vocês. Outra coisa que eu acho interessante, o vinho sueco, ele é destilado da batata. E Estocolmo, agora aí a gente já está em Estocolmo, a capital, ela é a maior cidade da Suécia, né? Ali que se concentra tudo, o governo, centros urbanos, cultural, político, financeiro, comercial, administrativo. Ela tem essa localização estratégica, né, que é conhecida como a Veneza do Norte, porque está em cima dessas 14 ilhas. Ela é muito visitada, né, por turistas o ano todo, edifícios e monumentos extremamente bem conservados. É uma das cidades mais limpas, mais organizadas e mais seguras do mundo. Ela tem 53 pontes, né? Aí na Suécia, vocês imaginam, o povo aí, as crianças aprendem 4 línguas na escola. Então é cheio de prédios históricos,
torres pontiagudas, pontes, canais, uma arquitetura clássica e elegante. Os reis, né, como eu disse, a rainha Silvia já morou aqui no Brasil, é filha de uma brasileira, eles moram num palácio de 600 aposentos. E esse aí é o Ganomistan, que é a cidade antiga, né? São ruas genuínas, esses prédios, a maioria todos do século XVII, pintados, coloridos, né? Todos cheios de becos, monumentos, fontes, uma atmosfera única, criada por todo esse conjunto arquitetônico. É uma cidade construída, né, em meio à água, ao verde. Tem, como eu disse, né, muita área verde, tem um comércio muito dinâmico, né, grandes lojas, um trânsito intenso, mas muito civilizado. E curiosidade sobre a Suécia, né, eles são o primeiro país a imprimir dinheiro em notas, eles não usam lá cortinas nas janelas, né, todo mundo pode ver dentro das casas. Eles têm esse costume de tirar o sapato para entrar na casa, que nem lá em alguns países asiáticos. O jornal mais antigo do mundo, lá nos inícios dos anos 1600, também foi sueco. Outra coisa interessante que eu não sabia, que o Garrincha, o nosso Garrincha, jogador de futebol aqui, tem um filho sueco, ele teve um filho com uma fã sueca, e também tem uma colônia de descendentes suecos aqui no Brasil, no sul do Brasil, né? Bastante gente sueca. É o país dos vikings, né? Os famosos guerreiros vikings e das louras sensacionais. Também é um país que muda muito, muito dinâmico, porque, pensa bem, apenas há um século atrás, Estocolmo era uma das cidades mais pobres e mais sujas da Europa. Agora, hoje em dia, ela é uma das cidades mais invejadas por todos os governos, né? Porque ela é uma cidade que funciona, uma cidade interessante. É o primeiro lugar no índice de democracia, né, no mundo. A última guerra foi apenas em 1814. Ela tem fama, então, de ser neutra, né? Na Primeira Guerra Mundial ela não participou. E a língua sueca ela é de origem germânica, é muito parecido com o dinamarquês e com o norueguês, as outras línguas escandinavas. Eles lá também, o que eu acho interessante, o sobrenome deles, ele sempre é assim, Jacobson ou Jacobsen. Esse som, esse sen, quer dizer filho. Então o nome de uma pessoa, por exemplo, Mikael Jacobson, quer dizer Mikael, filho do Jacó, né? É uma coisa interessante também da língua deles. A cruz nórdica da bandeira sueca também tem nessas bandeiras ali desses países vizinhos, Noruega, Dinamarca, também na Islândia, na Finlândia. E é isso aí, gente. É um país muito interessante, vale a pena ser visitado, bastante diferente da gente. Como diz, né, seria o paraíso na Terra se a gente não soubesse que também tem problemas, como todos os lugares. Chega demais por hoje, Fernando. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui hoje, nosso tempo deu. Vou continuar mostrando para vocês esses países lá da Europa do Norte, tão diferentes aqui da gente. Fiquem ligados no próximo programa, na próxima quinta-feira. Um beijo bem grande para todo mundo, um beijo muito especial para os nossos apoiadores Empório Granolê e até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.